Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer mais uma vez recebê-los na nossa sequência de webinars que fazemos continuamente ao longo do ano, já há vários anos. E o tema selecionado hoje foi conversar um pouco sobre banco de dados geográficos. Claro que nesses encontros de uma hora e pouco, a gente consegue atingir um certo nível de profundidade. Mas principalmente gostaria de fazer provocações a vocês. Sei, trabalho com geotecnologias desde 2000, quer dizer, vai fazer 18 anos, agora em outubro faz 18 anos que eu trabalho nessa área. A minha formação é em computação, meu a minha monografia e um dos mestrados que eu fiz foi envolvendo o banco de dados geográficos. Então, eu entendo, eu percebo, na verdade, que a comunidade técnica de SIG ainda se vê um pouco distante dos recursos do banco de dados geográficos, pelo menos uma parcela dela. Então, o convite aqui que eu faço é que a gente entenda um pouco mais desse universo, tá? E nas provocações que vão ser feitas, nas demonstrações que serão feitas a vocês, e que no final a gente converse um pouco a respeito, vocês apresentem suas impressões, suas expectativas, a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto. Eu acho que a graça desses encontros online é a possibilidade da interação ao vivo. Então, os convido também a explorar essa interação. Eu sou José Augusto Sapienza Ramos, sou coordenador acadêmico do Núcleo de Geotecnologias da UERJ, sistema lá BGIS, desde 2011, e eu sou responsável por diferentes cursos na parte de programação, banco de dados e áreas correlatas com computação, também na análise espacial e modelagem computacional. É, Tenho uma experiência em docência, já de alguns bons anos, desde 2005 mais ou menos, mas também possuo uma experiência aí na parte técnica, em elaboração de projetos, em criação, por exemplo, de banco de dados e outros tipos de sistemas. Trabalho com PostGIS também há muitos anos, é um dos bancos de dados que eu mais utilizo, principalmente quando se trata de banco de dados geográficos. Tá? Então, fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Essa apresentação, os slides e o banco de dados que eu vou utilizar será compartilhado com vocês aí, para que vocês possam reassistir a apresentação ou mesmo repetir a demonstração que será executada. Tá? Vocês podem interagir comigo via área uma área de perguntas que aparece na tela de vocês. Vocês podem colocar perguntas ali a qualquer momento, que ou no meio da apresentação, ou preferencialmente até no final, a gente bate um papo e aproveita a nossa interação ao vivo. E para começar, antes de eu começar o falatório aqui, eu queria consultá-los. Vou passar uma pergunta para vocês, essa pergunta vai aparecer na tela em alguns instantes, e é só clicar na resposta. Clica na resposta que ela vai computar aqui para mim. E no final eu posso compartilhar com todo mundo, a gente vê um pouquinho do perfil aí dos presentes. Então a pergunta toca se você já utiliza banco de dados geográfico, se sim é o PostGIS, ou não, usa, mas usa outro, ou não usa ainda. Queria entender um pouco o perfil da turma aí e a gente também se entender, né? Vou dar alguns instantes para o pessoal responder. Ainda falta um percentual aqui. Estamos em 72% de resposta. É só clicar na respectiva opção, que já vai atualizando aqui para mim e eu vou compartilhar com vocês ao final. Dando mais alguns instantes.
Bem, vou compartilhar a resposta então. Então, 15% afirma já ter um contato com PostGRIP, PostGIS. 31% com outros bancos de dados geográficos que não PostGRIP, PostGIS. E mais da metade, aí, 54%, não tem contato ainda. Né? Esse 54% representa o principal perfil de público que eu imaginei para essa apresentação. Tá? Pessoas que têm nenhum contato ou pouco contato. Tá? Claro que quem já tem contato também, vou passar um ponto de vista aqui, vou passar algumas ideias, mas eu foquei nesse público. Vou voltar aqui para a apresentação, vamos iniciar então. Bem, antes de começar a falar sobre o banco de dados em si, nós temos que fazer uma pequena pauta sobre a ressignificação do valor da informação, do valor do dado nos últimos anos. Essa é uma tecla que eu bato em vários cursos meus, que acaba sendo a motivação de fundo de vários cursos. Tá? Então, hoje, nós temos uma capacidade inédita de armazenar, compartilhar e analisar dados, sejam eles geográficos ou não, por causa principalmente do advento da computação eletrônica. A computação eletrônica nos deu esse salto qualitativo e quantitativo em armazenar, compartilhar e analisar dados. Não foi a primeira vez na história da humanidade que isso aconteceu. Esse fenômeno social já aconteceu outras vezes, como, por exemplo, na prensa de Gutenberg. Depois da prensa de Gutenberg, você atingiu uma nova escala de produção impressa, e isso permitiu novas mídias, como jornais, como as revistas, né? O barateamento, a popularização de livros, inclusive mapas. Então, a sociedade, ao longo da sua história, né, a civilização, ao longo da sua história, tem dado esses saltos qualitativos e quantitativos na produção de dados e a maneira que esses dados circulam nas sociedades. A computação foi um dos últimos grandes saltos que nós demos, né? Tanto que hoje o computador é uma ferramenta que faz parte da nossa vida em tantos momentos, seja no smartphone, o nosso celular, ou seja eu aqui agora fazendo essa transmissão online, pessoas de vários estados do Brasil e mesmo fora do Brasil estão me assistindo ao vivo. Esse fluxo de informação que está acontecendo nesse exato momento aqui, né, ela é proveniente, ela só é possível mediante a computação eletrônica. Então, você tem, de fato, esse plano de fundo. Nós vemos isso, por exemplo, no aumento da disponibilidade de dados geográficos. Tem uma série de fontes de dados hoje, né, uma série de fontes de dados hoje, que podemos chegar lá e baixar os nossos shapefiles, né? Formato mais aí usual para mapas digitais, não usando termos técnicos, não sei qual é o percentual do público não está familiarizado ainda em termos técnicos, o pessoal principalmente da parte da computação, mas não vou usar. Tá? Vou falar dados geográficos, vou falar mapa. Tá? Vou me dar essa licença, apesar dos pesares. E aí, esse aumento da disponibilidade de dados geográficos, de mapeamentos sobre diferentes porções do território para diferentes finalidades, né, é percebível, é perceptível. Né? Quando eu comecei nessa área lá em 2000, era difícil, muito difícil você encontrar um mapa digitalizado. Né? E assim, eu falo mapa escaneado mesmo. Hoje em dia você tem uma série de fontes de dados aí que você pode se valer para fazer seus estudos, para fazer suas análises, para fazer seus projetos. Né? Então, por outro lado, você tem um recurso necessário, um recurso que é desprendido para você produzir esse dado. Tem uns exemplos aí, né? O sensoramento remoto, agora muito forte também com drones, VANT. O tempo das pessoas em processar o dado, em criar os mapeamentos,
é até trabalho de campo, né? Então, o valor não é apenas o valor é, 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 social, aquilo que é possível que a sociedade, aquilo que a sociedade pode fazer com o dado, mas também existe um valor econômico embutido, evidentemente, né? Nós estamos falando desses dois aspectos. Mas quando a gente fala especificamente o valor social, né, o que ele pode agregar, eu gosto muito de uma frase que é de um autor chamado Keating. O livro dele, A Revolução de Dados, que é assim: dados hoje são insumos fundamentais para gerar conhecimento, governança e capital. Vou repetir. Dados hoje são insumos fundamentais para gerar conhecimento, governança e capital. Acho que essa frase ela vem a calhar e um pouco ela vem alternativa, de maneira alternativa àquela outra mais popular. Informação é poder. Porque informação é poder, a frase em si nos leva a um pensamento, assim, um raciocínio mais de disputa, né? Um raciocínio mais de confronto, que é apropriado. Muito uso da a informação se dá nesse contexto. Mas eu acredito que essa outra frase do Keating é mais construtiva. Que você gera conhecimento, isso já tem valor por si só, é um ponto de vista assim, acadêmico, um ponto de vista científico, de um ponto de vista cívico, né? A sociedade conhecer mais o território onde ela vive, essas coisas assim. Também tem o lado da gestão do planejamento, que o dado é um insumo para gerar governança. Existe também a dimensão econômica, que o dado é um insumo fundamental para gerar capital. Então, acho que todos esses investimentos em tecnologia, todos esses investimentos que nós fazemos, tempo, recurso e tudo mais, se justifica nesse plano de fundo. Esse é o plano de fundo aqui do banco de dados, seja ele geográfico ou não, que eu já vou entrar em mais detalhes. Tá? E a gente tem uma outra faceta desse cenário, né, do aumento quantitativo e qualitativo da produção de dados, que essa produção é mais descentralizada hoje, né, e isso gera uma desorganização. Tá? Essa desorganização ela traz um desafio adicional, que se o dado é desorganizado, é mais difícil de ser prospectado, é mais difícil de ser encontrado. E na prática, qual é a diferença do dado existir, mas eu não ter acesso, ou o dado não existir? Na prática é o mesmo. Então, e surge um desafio adicional aí nessa nova escala de produção de dados, que é organizar. Temos iniciativas como a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, entre tantas outras, que vêm de encontro a esse desafio. A ferramenta banco de dados geográfico, ou sendo mais assertivo do ponto de vista técnico, a ferramenta sistema gerenciador de banco de dados geográfico, ele também vem de encontro a essa faceta aqui, essa característica, essa entropia na produção de dados. Se vocês trabalham em um órgão de médio porte, provavelmente vocês já encontraram situações onde dados produzidos pela própria instituição não são acessíveis em certas partes, em certas equipes dessa instituição, porque os dados estão desorganizados, eles estão descentralizados, eles não estão documentados. Então não existe a alternativa de você fazer uma busca nesse acervo único, porque simplesmente ele não existe. Tá? Por exemplo, tem empresas também como o Google que ganha fortunas exatamente tentando organizar uma parte do conteúdo disponível na internet. Então, esse é um desafio que está posto para nós técnicos e é fundamental, a organização. Então, se é desorganizado, o uso é menor. Se o uso é menor, o dado agrega menos valor.
né, ele não realiza parte do seu potencial de gerar conhecimento, governança e capital. Então, quanto mais o dado gira, quanto mais o dado é utilizado, né, claro, pensando, se o dado tem acesso restrito, que ele gire no grupo restrito, no grupo que pode ter acesso a ele, não falo necessariamente dados abertos, públicos, tá? Mas que ele circule dentro da seara que ele tem que circular para gerar mais, para realizar o seu potencial de geração de conhecimento, governança e capital. Se ele é desorganizado, menor o uso. Quantas pessoas já perderam aí algumas horas procurando aquele dado que estava em algum lugar que você não sabe muito bem onde, né? Simplesmente que você organiza mal. Isso pode ser um arquivo no seu laptop, tá? Ou seja, uma coisa mais pessoal, ou mesmo dentro de um ambiente institucional. E um outro aspecto que às vezes nós esquecemos é que a formatação que o dado é entregue para um certo perfil consumidor, um certo perfil alvo, tá? Influencia na utilidade daquele dado. O que eu quero dizer é assim, se você tem um certo perfil de público-alvo para a utilização daquele dado, se você entrega numa formatação inadequada, aquele dado também não vai ser utilizado, ele não vai gerar conhecimento, governança e capital. Tá? Vou dar um exemplo que costuma dar, os dados do censo. Se você entra lá no censo demográfico de 2010, que foi o único, o próximo agora em 2020, você vai lá, você acessa um conjunto enorme de dados, e mais, em diferentes formatos. Tem um formato lá que é um formato mais para o demógrafo, é um formato mais para o estatístico, para o analista GIS, né? Tem um outro lá que é mais para jornalista, é mais para professor usar em escola. Então, você tem a mesma informação sendo entregue em diferentes formatos, tá? De acordo com o perfil do público. Esse é um aspecto também que deve ser observado, mas essa dimensão aqui específica passa um pouco ao largo da nossa apresentação de hoje. Tá? Bem, então é necessário um esforço para você organizar, documentar e disponibilizar esse dado geográfico para que ele circule. Né? Esse é o mote, esse é o gancho que eu estou abrindo aqui. Tá? Afinal de contas, nós utilizamos dados para tomar decisões. Se esse dado tem uma qualidade inadequada, se esse dado de alguma maneira é inadequado, tá? Isso pode nos levar também a decisões inadequadas. Tem um conjunto de exemplos aqui, isso é só uma montagem só, né? A ponte que não deu certo. Mas também, assim, esses sim são casos reais. O trator que destruiu a casa errada por causa do erro da coordenada do GPS, isso aconteceu em 2009. Teve um acidente em 2001 numa obra, numa duplicação de uma rodovia, onde se danificou um gasoduto, porque se estimava que o duto estava enterrado em uma certa posição, mas estava em outro por causa de erro na planta onde o duto passava. Nós quase tivemos uma guerra aqui entre os nossos vizinhos por causa do Google Maps. Um comandante fincou a bandeira do seu país do outro lado da fronteira. Esses são alguns exemplos, mas com certeza muitos de vocês devem se recordar de uma situação onde uma decisão ela foi criticada, ela foi errada em certo aspecto, porque o dado no qual se tomou a decisão tinha erro, tinha alguma espécie de problema de qualidade. Né? Então, nesse cenário aí que eu descrevi, no aumento da escala, na capacidade de produzir, armazenar e compartilhar dados, né? na
na descentralização da produção de dados, na percepção do valor que é na organização, é na documentação para promover o compartilhamento que faz o dado girar. E quando ele gira, ele realiza melhor seu potencial de gerar conhecimento, governança capital. Né? Não dá para ficar usando Shapefile, o TIFF ou mesmo o GeoPackage. Shapefile, então, é o mais emblemático. Tem esse sitezinho, deixa eu abrir ele aqui. Esse site, o nome dele é bem impactante, digamos assim. Deixa eu abrir ele aqui. O nome do site originalmente é Shapefile Must Die. Shapefile deve morrer, mas depois o camarada adotou um tom um pouco mais sereno, apesar de manter no título aqui em memória. O site é um site simples, é um texto, enfim, muito bem estruturado, mas é um texto que explica por que o Shapefile é inadequado, por que você não deveria utilizar, por que ele vai trazer um monte de transtorno para a tua vida, por que diabos isso daqui não é bacana, por que Shapefile não é legal. Tá? Eu vou falar um pouco no contexto da nosso tema hoje aqui, do tema do webinar, tá? Mas depois fica, como esses slides vão para vocês, e vocês também conseguem achar isso no Google de maneira fácil, depois vocês podem fazer uma lida um pouco mais atenciosa aqui nos argumentos do site, porque você não deve abandonar o Shapefile para todo sempre e deixar ele para a história. Tem aqui a justificativa aqui, porque é um mau formato, aí dá várias coisas aqui. Né? E aí na parte de baixo ele fala assim, tá, então quais são as alternativas? Para onde você pode migrar? Ele fala aqui mais especificamente de arquivo. Ele não entra nessa discussão de banco de dados, não. Entra mais em arquivo. Né? Ele fala assim, olha, o GeoPackage da OGC é o mais indicado, assim, no sentido amplo. Né? No geral, esse camarada aqui pode ser a melhor alternativa. Mas, enfim, voltando para a apresentação. Depois vocês podem ver o site. Mas, dentro do contexto aqui, do discurso, o paradigma tecnológico no qual o Shapefile foi criado, no ambiente, né, que o Shapefile foi criado, totalmente ultrapassado. Então, do ponto de vista técnico, e principalmente técnico computacional, tá? Shapefile é um formato velho. É um formato que não tem vários recursos que poderia ter se ele fosse talvez inventado hoje. Formatos mais recentes, como até o próprio GeoPackage, ele é muito mais atualizado, ele se vale muito mais das melhores técnicas, melhores avanços que a computação e outras áreas trouxeram. Tá? Eu estou dando um curso para os municípios do estado do Rio de Janeiro, para o pessoal de defesa civil. O curso acabou, a distância acabou hoje, a gente vai ter alguns encontros presenciais. E aí, nós estamos utilizando algumas bases extensas, grandes, complexas, assim, são muitas feições, são muitos dados. Né? Mas, obviamente, eu não ia pedir para eles terem um PostgRE, um PostGIS instalado para poder utilizar, nem nada assim. E alguns arquivos estavam em shapefiles. Olha, deu uma dor de cabeça. Exatamente lá nos argumentos do Shapefile must die, né? Negócio de codificação de tabela, geometria inválida, um monte de coisa que fez a gente gastar um tempo, né, em cima das limitações que o Shapefile traz. Acho que a comunidade técnica utiliza muita frequência, até porque não está desperta a essas limitações.
incorporou essas limitações no seu dia a dia, né? Já criou calo, já se acostumou a ter esse perrengue, esse transtorno, né? Que nem e não tem a sensibilidade que, poxa, isso não é adequado, eu devo abandonar isso daí. Tem coisas muito mais interessantes para serem utilizadas hoje. E o TIFF também entra nesse mesmo discurso, nesse mesmo contexto, no que tange dado matricial, imagem satélite, modelos digitais de terreno. Também é um formato que, do ponto de vista técnico, ele não utiliza das melhores avanços que a computação nos trouxe. Tá? Então, quando você lida com uma base de dados grande, quando você lida com uma base de dados complexa, você começa a bater no teto desses formatos. Esses formatos não conseguem mais. Se você tiver um shapefile assim de 100 megas, você já vai abrir no software, vai ficar lento, você vai editar, vai ficar lento. Não funciona. Porque bate no teto dele, ele tem um teto do ponto de vista técnico. Né? E aí tá bom, aí vem, por exemplo, iniciativas como o GeoPacker, da a OGC, é um padrão técnico aberto, né? Ele é bem documentado, ele é bem estruturado, tá? Ele foi bem bolado, né? Mas ele até lança a mão de alguns recursos que vamos ver de banco de dados. Vou falar nos 2, 3 próximos slides aqui. É até lança a mão, porque ele é baseado em um banco do SQLite, tá? O SQLite, como muitos chamam. Só que o próprio Lite, no nome, né, já nos apontam que é um banco de dados leve, né? É um banco de dados mais simples, é um banco de dados sem a robustez todas que outros bancos de dados, digamos, corporativos, institucionais têm, que é o foco da apresentação. Aqui é o banco de dados, né, na sua pungência máxima. Não é um banco de dados Lite. Tá? Então, quando você entra no GeoPackage, poxa, você já tem melhores índices espaciais que vão otimizar, você trabalha melhor a questão da a codificação dos atributos, né? Você trabalha questão de dado e projeção de uma maneira mais simples. Tem uma série de vantagens que você não encontra em Shapefile, mas mesmo assim é um banco de dados mais simples. Tá? Mas por que banco? Né? Aí, respondendo a pergunta aqui, que foi uma não é pergunta, colocação. Mas muita gente ainda pede shapefile. Tá bom. Você faz em GeoPackage, no final exporta. Você converter para shapefile é o de menos. Você pode pegar de fontes de dados de shapefile, converte ou para PostGIS, ou para GeoPackage, ou para outro formato que ele seja conveniente. Faz tudo que você tem que fazer, lá na ponta você exporta. Essa conversão ela é tranquila. Mas o que eu estou falando aqui é que você tem um costume, você tem uma cultura de uso de shapefile que, do ponto de vista técnico, é fortemente criticável. Né? E a gente entra naquele papo do Toshines, né? Lembra? Teve uma propaganda aí, sei lá quantos anos eu tinha, isso é muito, 20, 30 anos atrás. Toshines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então, para quem não sabe, Toshines é um biscoito recheado. Então, o Shapefile é muito utilizado porque todo mundo pede, os órgãos pedem porque as fontes disponibilizam, ou as fontes disponibilizam e os órgãos pedem porque ele é muito utilizado. Aí é uma questão mais pragmática. Só que, do ponto de vista técnico, e aquele site lá do Shapefile Must Die, ele faz uma boa síntese ali, né? Não se justifica você manter o uso do Shapefile. É claro que assim, aquela coisa que nem usar cinto de segurança, né? Exervativo, são coisas assim que do ponto de vista da nossa saúde, na nossa segurança, é necessário, mas muita gente não faz. Fazendo uma analogia, salvo devidas proporções aqui.
Então, por que banco de dados? Você utiliza robustas estratégias computacionais eficientes. Eu não falo apenas de volume de dados, não, mas a forma de processar, você manter os dados íntegros, controle de acesso, dizer quem pode acessar, como pode acessar, de onde pode acessar, tá? Você manter melhor a interdependência entre os dados. Não estou falando apenas assim de rodar mais rápido. Isso também, mas esse é só um pedacinho. Isso é só um pedacinho. Um pedaço bastante importante, mas ainda é um pedaço. Tá? Manter a base de dados íntegra, nesse contexto que eu apresentei logo de início, talvez seja mais importante do que desempenho. Né? Você tem que manter o dado íntegro, você tem que manter a qualidade do dado. Você tem que manter o dado bem estruturado para ele circular bem, bem documentado, disponível. A questão do disponível também é importante, ganha um novo valor hoje em dia. Você não vai confiar numa fonte de dados que ora está no ar, ora não está no ar. De vez em quando cai. E aí naquele momento que você precisa, ele cai. Isso vai gerar um transtorno. Não. Né? Então não é só desempenho. Às vezes a gente fica um pouco preso a de desempenho, mas é só uma parcela da questão. Banco de dados é um tema quase tão antigo quanto a computação eletrônica. No início da computação eletrônica, quando você tinha computadores ocupando andares inteiros de prédios e com 1/1000 da capacidade que nosso smartphone possui hoje, tá? Já se percebeu que se não se tomasse um cuidado, se nós não fôssemos espertos, digamos assim, não criássemos mecanismos eficientes para armazenar o dado ele é processado, ele é armazenado. Só que depois ele é recuperado também, você vai reutilizar. Senão você não guarda ele, você guarda um dado na expectativa que ele seja reutilizado. Então, quando você for reutilizar, ele tem que estar disponível. E não faz sentido, perde o sentido você guardar o dado, se o tempo de recuperar o dado for maior do que o tempo de reprocessá-lo, refazê-lo. E isso pode acontecer. Se nós não usarmos estratégias computacionalmente eficientes, isso pode acontecer. Vou dar um exemplo. Uma instituição chegou para mim e falou: eu tenho um banco de dados aqui que está com desempenho péssimo. Estou botando ele no mapa na web e ele demora 5 minutos só para abrir a primeira visualização do mapa. Às vezes é mais do que 5. Tá? E isso torna inviável a sua utilização. Eram mais de um... Quanto era? Era mais de uma dezena de bilhão de pontos. Eram muitos pontos. Só ponto. Muitos. 10 milhões de pontos. Tá? Eles disseram, a gente tentou primeiro com Shapefile, não deu. Nem abria no ArcGIS ou no QGIS, simplesmente não abria. Bateu no teto. Aí a gente botou no banco de dados, bacana. Mas quando a gente vai ler lá no SIGWeb, não rola. Ajuda aí. Ajudei. Utilizei essas tais estratégias eficientes aí da computação, tá? E o mapa agora abre em 1 segundo. Sem brincadeira, em 1 segundo. O que eu quero dizer é que os bancos de dados, eles disponibilizam essas estratégias. Se nós não a usarmos corretamente, não vai nos ajudar. Quer ver outra coisa? Uma vez, isso já tem vários anos, chamaram assim, estou usando banco de dados como você sugeriu há uns anos atrás, a coisa ela melhorou, melhor do que usar arquivo, legal. Só que
estou com um problema. Agora o banco de dados demora 2 minutos só para listar o conteúdo dentro. Quais são as tabelas que tem. Eu falei, você passou a manutenção do banco de dados? Você compactou as estruturas, os índices, recriou o negócio? Ele, o que você está falando? Ah, então já sei qual é o problema. Fui lá, dei a manutenção no banco de dados e tudo voltou a funcionar bem. Então, apesar de disponibilizar os recursos, nós temos que saber utilizá-los, né? Então, temos esse duplo desafio. É incorporar uma ferramenta mais poderosa para manter esses 4 pontos aqui. O primeiro, você utilizar estratégias computacionalmente eficientes, inclusive para desempenho, manter a interdependência dos dados de forma íntegra, tá? O volume de acesso não ser um gargalo, você mitigar esse gargalo, né? E no fundo, acho que a regra mais importante para uso geral é manter o dado íntegro, né? Manter os dados consistentes e disponíveis usando esses tais recursos aí, tá? Essa é a ideia. Esse é o ponto principal. Aí vou dar um exemplo aqui como a nossa capacidade de produzir dados geográficos. Quando a gente olha o marco do que é considerado na literatura do primeiro sistema de informação geográfica que foi feito no Canadá há quase 70 anos atrás, tá? Eram esses computadores mastodônticos atrás do Tomlinson, do Roger Tomlinson aí na foto, que ele essencialmente escaneava, guardava com alguns metadados, o título, de onde era o mapa, e depois reimprimia. Era um acervo de mapas escaneados. Essencialmente era isso. Bem aquém do que temos hoje, obviamente, né? Essa é uma das coisas que nos deixa estarrecido nos avanços da computação nas últimas décadas, né? Roger Tomlinson, infelizmente, nos deixou vai fazer 4 anos, né? Mas teve um trabalho importantíssimo nessa área. Desde que os GIS começou, nesse marco da literatura aí, em 1960, nós tivemos um avanço exponencial em imagiar a superfície da Terra. Os drones, né, estão aí, mas as imagens de satélite também estão muito mais baratas. Hoje você tem imagens de satélite com resolução espacial de 30 centímetros, mas não só a resolução espacial, a espectral, a temporal. Teve uma palestra no TED, eu sempre lembro quando eu falo desse slide aqui. O cara, ele trabalhava na NASA, engenheiro da NASA, saiu da NASA, foi abrir a empresa dele no Vale do Silício. A proposta dele era imagiar todo o globo, toda a Terra, tá? Um dia sim, um dia não, e disponibilizar as imagens gratuitamente utilizando pequenos satélites, satélites que cabem em nossas mãos, que a gente ergue, né? Porque os satélites que a gente usa a maior parte das vezes são várias vezes maior do que um homem, pesa toneladas. Esse não. Esse pesava, não me lembro, alguns quilos, né? E você conseguia, ela do tamanho assim, um pouco maior do que um homem de braços abertos, a envergadura dele, né? E utilizando esses satélites, são muito mais baratos, tá? Imagiar toda a Terra, um dia sim, um dia não, e disponibilizar gratuitamente essas imagens. Bem, nós temos outros projetos que fazem isso já, né? Mas ele é o Landsat, o Sentinel, não com esse em intervalo de tempo, mas eu acho que é questão de tempo. Daqui a poucos anos teremos essas imagens, se não disponíveis de graça, a um preço praticamente de graça para vários tipos de uso, né? E se um dia já amarramos câmeras em pombos, né,
como o caso aqui, hoje temos uma mira de sensores que podem ser embarcados em diferentes tipos de veículos, né? A posição, a localização instantânea também é um outro marco. Hoje nós somos produtores de dados, até mesmo de dados geográficos, até mesmo quando não estamos cientes, né? Quando estamos com os nossos smartphones, eles estão registrando os trajetos que a gente faz, para onde a gente vai, que hora a gente vai. Não sei se vocês já viram lá no Google My Maps, que ele dá um histórico para onde você foi, que dia você foi, para onde você não foi, quais foram os lugares que você visitou. Causa um certo espanto, assim, à primeira vista. Mas tem essa frase aí na base do slide, que eu acho que é uma boa frase. GPS está para a localização como o relógio está para o tempo. Infelizmente não identifiquei o autor certo dessa frase. Tem 3 pessoas que reivindicam a autoria, aí eu preferi não botar. Mas sim, é um fato, né? Hoje, há várias décadas, o homem sabe que horas são olhando para o relógio de pulso, um relógio de parede, medir hora, né? Ficou de 2 séculos para cá, ficou muito simples, ficou muito fácil. E hoje, de algumas décadas para cá, 30 anos, 20 anos para cá, medir nossa latitude e longitude também ficou trivial, né? Então hoje nós temos uma explosão de produção e consumo da informação geográfica, a ponto até de falar de mapeamentos colaborativos e tudo mais, como o OpenStreetMaps, né? Você não ter uma instituição por trás do mapa, mas você ter a própria comunidade de usuários alimentando a informação. Tá? E quando a gente fala, só para fechar o slide aqui, quando a gente fala de banco de dados, né, nós temos, na verdade, quando a gente fala de dados, nós temos 3 tipos: os estruturados, os semi-estruturados e os não estruturados. O banco de dados como PostgreSQL, PostGIS, e Oracle Espacial e tantos outros aí, os mais utilizados, eles ficam principalmente em dados estruturados. São dados que têm uma estrutura bem definida. Você sabe quantas tabelas são, quais são os atributos que tem em cada uma delas. Isso tudo é previsível, isso tudo é planejável. Entretanto, quando a gente pensa na web, vou pensar no banco de dados para armazenar todo o conteúdo da web. Você não só tem tabelas, não só tem dados geográficos, você tem imagens, você tem vídeos, você tem áudios, né? Tem textos também, hiperlinks, tem uma série de mídias diferentes em formatos diversos, os próprios bancos de dados que estão disponíveis na web também têm formatos diversos. Então, nem sempre esse mundo estruturado que o banco de dados nos traz, tá? Ele é factível. No SIG, nós estamos mais acostumados a pensar em dados estruturados. O shapefile é um dado estruturado. O TIFF também. O GeoPackage também são. Ali você tem. Você tem sempre aqueles atributos. Eu quero um atributo novo. Você tem que criar a coluna ali. Você não tem assim, agora alguns eu tenho os atributos, outros eu tenho outros, eu não sei exatamente quais são os atributos. Não, é tudo muito bem definido. Tá? Então você tem outros tipos de dados que não são tocados geralmente por essas tecnologias mais usuais de banco de dados. Tá? Então, na estrutura básica de um sistema gerenciador de banco de dados, só para formalizar, o sistema gerenciador de banco de dados é o software. É ele que tem inteligência, é ele que vai ter lá os recursos computacionais sofisticados, ele que vai fazer a coisa funcionar. O banco de dados em si é a estrutura onde você guarda o dado. Né? Então, de certa maneira, quando a gente fala, eu tenho um banco de dados aqui, você também tem um sistema gerenciador de banco de dados junto. É uma metonímia, a gente chama a parte pelo todo. Né? Quando a gente fala banco de dados, do ponto de vista técnico, estamos nos referindo a uma parte só da plataforma. Né? A gente chama parte pelo todo.
Entretanto, o que faz funcionar é o software que gerencia esses bancos, é o nosso SGDB. E as aplicações, elas funcionam para o SGDB assim. Tem duas coisas, tem um banco dentro deles e tem as aplicações que querem fazer coisas com esses bancos. Tá? Então, tudo externo ao SGDB, para ele são aplicações. Eu estou com o QGIS acessando lá, eu estou com o meu signo lá, nosso QGIS acessando. O QGIS para SGDB é uma aplicação. Estou com o GeoServer, MapServer, i3Gel, estou com um aplicativo SIG qualquer. Isso para o SGDB é uma aplicação. E essas aplicações têm que se comunicar com o SGDB num idioma, digamos assim, numa linguagem que o SGDB compreenda. Então as aplicações têm que falar a língua, entre aspas, que o SGDB entende, tá? Por meio dessas transações. As transações, por exemplo, ele vai pedir, me dá o conteúdo dessa tabela, atualiza esse dado aqui, ó, atualiza esse dado aqui, né? Apaga todos os registros da tabela X que tem o valor do atributo A maior do que 100. Então você vai pedir essas alterações no banco, tá? Por meio dessas transações. É importante a gente ter isso em mente. Isso ajuda a entender a arquitetura básica. Tá? O SGDB ele também funciona como um guarda. Se a aplicação fizer alguma quebra, tá? Se ele ferir alguma restrição de integridade, por exemplo, o SGDB impede. Fala, não, você está fazendo besteira. Tá? E isso já traz um panorama diferente para a gente do que estamos acostumados no SIG Desktop. No SIG Desktop, a gente está acostumado assim, produzir um dado geográfico novo. Agora que eu acabei a produção, vou passar por uma série de checagens para ver se esse dado é íntegro. Vou checar assim, os atributos que sempre tem que estar preenchidos, eles estão preenchidos? Os atributos preenchidos, eles estão com valores válidos? As geometrias, elas estão consistentes? Elas se cruzam, elas se interceptam? Enfim, você define essas regras e busca. Né? O SGDB tem um outro mecanismo. Se o camarada que está produzindo o dado numa certa aplicação, lá no ArcMap, por exemplo, está lá nos ArcMap vetorizando uma feição nova, uma linha ou um polígono. Ele fere alguma restrição. Quando ele manda gravar aquela feição nova no banco, o SGDB breca. Ele impede, fala, não, você feriu a regra tal, não posso aceitar essa inserção. Então ele fica como uma espécie de guarda, um guarda da integridade dos dados. Claro que também assim, se a aplicação acessa os bancos por meio de um certo login e senha. Aí o login e senha tem acesso só a esse banco daqui, né? Não tem acesso a esses dois. Caso a aplicação peça acesso a um banco que ele não tem de direito, o SGDB também impede. Então o SGDB ele fica como uma espécie de guarda. É um software que não apenas estrutura o banco, que habilita esses recursos computacionais para desempenho, para volume de acesso, mas também de manter os dados íntegros e dar acesso só às credenciais, aos logins que podem ter acesso. Tá? Muito que bem, seguindo aqui. Então, quando você fala especificamente de um sistema gerenciador de banco de dados geográfico, ele tem que ser capaz não apenas de guardar a componente espacial, ele também tem que ser capaz de trabalhar com a componente espacial do dado. Fazer algumas operações que elas são feitas até no SIG. Por exemplo, buffer, interseção, cálculo de área. Mas se isso é feito no SIG, por que é feito no banco? O pensamento não é esse, assim, se o SIG faz, o banco ele não precisaria fazer. Essa não é a ideia. É que esses cálculos eles são
eles são importantes para você manter os dados íntegros algumas vezes. Você precisa saber, por exemplo, um cálculo de área, porque você pode criar regras em integridade baseada em área. Você pode gerar dados derivados também baseado em área. Você pode fazer um buffer para gerar um dado derivado. Nós vamos ver aqui, app de margem de rio. Você cria o rio, ele já cria a pp automaticamente, como um dado derivado. Tá? Então, você pode utilizar essa dimensão espacial para fazer operações dentro do banco, tá? Porque isso é útil para você criar essas regras e manter essas regras em pé, né? Manter o banco de dados consistente. Uma coisa, assim, só para uma comparação do que faz e do que não faz. O que um banco de dados geográfico não faz? Ao menos normalmente não faz. A parte de visualização. Eu quero montar uma simbologia, quero botar um rótulo, quero fazer um layout de mapa. Não, isso já foge. Banco de dados não é para visualizar, não é a ferramenta para visualização de dados. Essa parte já é meio fora. Ele guarda e mantém os dados íntegros, tá? E disponíveis, acesso rápido. Né? É isso. Então tem alguns exemplos de operações que eu posso fazer dentro do banco de dados que, insisto, são coisas que vocês já devem estar acostumados a fazer nas suas respectivas ferramentas de SIG. Né? E hoje no mercado nós temos alguns sistemas gerenciadores de bancos de dados geográficos. Tá? Eu dou destaque a esses 3 daqui, mas há outros. Talvez aí alguns de vocês usem outros. Nossa pauta aqui é PostgreSQL com PostGIS. É uma plataforma open source, né? Software livre. Oracle com Oracle espacial é uma solução paga, tá? Oracle tem bastante penetração em grandes instituições, é uma solução, é um sistema gerenciador de banco de dados já de longa estrada, que tem uma base instalada em grandes empresas. Ele também tem aí o seu módulo espacial há um tempo. E no caso específico da plataforma da Esri, como é que funciona? Bem, você tem você tem 3 soluções de banco de dados dentro da plataforma Esri. Tá? Primeiro é o File Geodatabase, que seria equivalente ao SQLite. Tá? O SQLite seria equivalente ao File Geodatabase. É um banco de dados com recursos mais simples, porém melhor do que usar arquivo. É uma coisa no meio do caminho entre os extremos. Usar shapefile ou você utilizar um banco de dados distribuído, não, você tem esse meio caminho. Se for dentro de padrões abertos, você tem o GeoPackage, o SQLite. Se for dentro da plataforma Esri, você tem o File Geodatabase. A Esri também tem o Personal Geodatabase, que funciona especificamente em cima de SQL Server. Se você tem a licença do ArcGIS Desktop, você tem a licença do Personal Geodatabase. E assim, é um banco de dados com mais recursos do que o File Geodatabase tem, mas também não tem todos. Também está no meio do caminho ali, uma espécie de gradação. Esse é o Personal ArcSDE. Eu falei errado, né? Falei Personal Geodatabase, eu acho, estou na dúvida, mas só me corrigindo. Então, esse que eu estava me referindo aí, que é um degrau acima do File Geodatabase, é o Personal ArcSDE. Não sei se eu falei errado, fiquei na dúvida agora. E por fim, você tem o ArcSDE, aí tem subdivisões, né? Mas aí é uma licença à parte, é uma outra solução, não é
não é o dentro do ArcGIS Desktop, é dentro do ArcGIS Server, que agora é ArcGIS Enterprise, mudou de nome. Tá? Antes 10.6 ou 10.5, não me lembro exatamente, era ArcGIS Server, agora o nome da solução é ArcGIS Enterprise. Aí dentro vem o ArcSDE. Como é que funciona? Ele é um módulo que trabalha em simbiose com algum sistema gerenciador de banco de dados não geográfico. Ele torna um banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados não geográfico e um sistema gerenciador de banco de dados geográfico. Tá? Ele funciona em cima de alguns como esses daqui. Nessa listagem do ArcSDE aqui, eu falo especificamente dessa última solução, que é a solução aí com todos os recursos disponíveis. Tá? Então tem essa gradação File Geodatabase, o Personal ArcSDE e o ArcSDE no último degrau. Quando a gente fala de PostgreSQL com PostGIS, a gente está comparando com o ArcSDE, só para fins aí de associação. Tá? Então, qual é o ponto G da questão, digamos assim, do SGDB ser um SGDBG? Se ter o geográfico junto. Não apenas armazenar dados matriciais e vetoriais, com certeza isso é importante, mas não é suficiente. Tá? Mas você tem indexação espacial, que é um recurso fundamental na otimização da recuperação do dado e do processamento do dado. A possibilidade de você fazer consultas espaciais, intercepta, contém, está a uma certa distância, me dá o buffer, me dá um corte, me dá um clipe. Essas operações geométricas também são feitas pelo banco de dados geográficos. Operações espaciais, diferentes tipos e outras úteis. Isso tudo realizadas não apenas em tabelas. Tabelas que são a estrutura básica do banco, né? Como boa parte dos bancos hoje são bancos de dados dentro do paradigma relacional, então é tudo baseado em tabelas e atributos de relacionamento, né? Mas você também tem visões, gatilhos, funções que podem ser utilizadas para montar. Já vou fazer uma demonstração disso. Tá? Então, uma coisa importante é que quando você utiliza um banco de dados de paradigma relacional, tá? Relacional, você tem como estrutura básica a tabela. Geralmente o banco de dados utiliza uma linguagem chamada SQL, tá? SQL, para você fazer para as aplicações fazerem a transação com o banco de dados. Deixa eu voltar aqui, ó. As transações, tá vendo? As transações. Essas transações, a linguagem que eu estava me referindo, que o SGDB entende, se é um banco de dados relacional, e hoje a maioria os são, tá? Essas transações são feitas utilizando linguagem SQL. Tem uns exemplos assim, ó, criar tabelas, aí você dá o nome. Aí você diz assim os tipos de campo, algumas regras. Mas isso aqui é só como exemplo, só para ilustrar. O objetivo aqui não é exaurir ou entender a fundo aqui o SQL. Eu posso usar regras como essa, assim, de conter. Ah, eu quero selecionar, eu quero selecionar os bairros que contêm hospitais federais. É isso que esse SQL faz. Esse outro daqui, me dá os rios que interceptam a rodovia BR-101. Então você pode, essas operações que a gente faz com seleção por localização lá no nosso QGIS, lá no nosso ArcMap, lá no nosso GVSig, ou mesmo no ArcGIS Pro, né? A gente consegue fazer dentro do banco utilizando essa linguagem. Então, para mexer em banco de dados, eu tenho que saber SQL, pelo menos tem que estar bem introduzido. Tá? Aqui você já faz a interseção que você faz lá no SIG, né? Ah, me faz a interseção desse com esse aqui.
ele faz também dentro do banco, gera buffer, exporta para cá ML, ele exporta para shapefile também, por exemplo, você tem essas utilidades aqui. Você pode fazer alteração de sistema de coordenada dentro do banco também. Ah, então o dado está em SAD 69, UTM, Zona 23 Sul. Eu quero fazer uma conversão para siglas 2000, Latilong. Dá para fazer dentro do banco? Dá. Também você pode fazer essas transformações. Então é muito além do que somente você armazenar dados, né? Muito mais. Então, vamos mostrar aqui, vamos na a prática, a demonstração. Eu quis demonstrar, principalmente, aqui, os recursos que acredito que a maioria de vocês não explorado ainda, principalmente quem não é da parte de informática. Não que para que você utilize os recursos você tem que ser da área, né? Mas acaba que na formação de alguém de computação, em informática, entender essa faceta do banco de dados, né, é mais usual. Como é que eu vejo as pessoas geralmente utilizando um PostGIS? Tá? Pega os shapefiles e joga lá dentro. Então, você tem 5 shapefiles, você passa a ter 5 tabelas dentro do PostGIS. Já é o início, mas você só está utilizando o percentual do recurso. Então, a importação, eu vou até mostrar aqui, a importação e exportação é simples. Você tem um conjunto lá de 20 shapefiles de GeoPackage, você importa isso o banco utilizando uma mira de ferramentas. Isso é relativamente simples. Só que só depositar, criar tabela, se eu tenho se eu tenho N shapefiles, eu crio N tabelas, isso de longe não é o suficiente. Então eu trouxe um banco de dados já com algumas configurações para mostrar essas configurações acontecendo. Tá? Pelo tempo aqui do nosso encontro, né, reduzido, não dá para desmiuçar muito. Mas a ideia é provocar, é sensibilizar os presentes. Tá? Então, insisto, estou meio que. Eu vou mostrar depois, mas eu estou depois, assim, depois de simplesmente jogar os dados lá dentro. Estou depois disso. Então eu instalei a versão do PostgRE aqui, que foi o 9.6. Já tem a 10, mas a 10, por ser a versão nova, mudou muita coisa, ainda está com, ao menos pela minha experiência, está com alguns chabus ainda. Então não estou usando a 10 aqui, estou com 9.6. PostgRE 9.6 está até aqui, ó. Né? Porque você baixa lá no site lá do PostgRE gratuitamente. E também estou com o PostGIS aqui junto. Tá? Eu criei esse banco, que é o banco, criei um banco aqui para nossa apresentação. Tá? Esse PGAdmin é uma interface para gerenciar o PostgRE. Isso não é o PostgRE, isso aqui é uma confusão que nas aulas que eu dou as pessoas às vezes contam, então isso é o PostgRE, então isso que é o PostgRE? Não. Isso aqui é uma interface de gerenciamento para o PostgRE. Só que para o PostgRE isso aqui é uma aplicação. Quero dizer, para o PostgRE o PGAdmin é uma aplicação que está fazendo transações com ele, né? Que essas transações pode ser, cria um banco, apaga um banco, faz um backup, né? E aqui. Então já tem o banco, eu já fiz aqui. Eu tô com o PostGIS ativo, a extensão PostGIS ativa aqui no banco. E dentro do esquema básico aqui que eu publico, eu tenho essas duas tabelas. Amostra solo e rios. Mas eu também tenho uma view. A gente vai entender aqui, essa view app. A gente vai entender. Essa view são dados derivados.
a partir de rios, tá? Toda vez que eu editar os rios, eu vou atualizar a app, vou mostrar como. A amostra solos, por sua vez, eu vou mostrar que tem uma restrição de integridade. Eu tenho uma regra, eu levantei essa regra, eu configurei essa regra aqui. Para quem conhece mais banco de dados, essa regra é feita por meio de trigger, de gatilho. Tá? E por ser um banco de dados geográfico, eu posso, nessa regra, dar regras geográficas. E a regra é assim: a amostra do solo tem que estar contida na app, que por sua vez é derivada de rios. Vou fazer uma demonstração. Eu escolhi o QGIS para fazer a demonstração, poderia fazer também no ArcMap. Só porque também é livre e a gente fica tudo, com todo ferramental gratuito, mas você também poderia fazer no ArcMap ou no outro SIG de sua preferência. Bem, no QGIS eu tenho a possibilidade de criar conexões aqui. Eu já tenho a minha configurada, mas essencialmente vou editar aqui para mostrar. Eu dou um nome, digo qual é a máquina, que no caso é a minha própria máquina. Esse localhost é quando é a própria máquina. A aplicação e o SGDB estão na mesma máquina, estão no mesmo computador. Aí é o localhost. Se fosse uma outra, por exemplo, a gente tem um banco de dados lá no Bigis, que é esse aqui, atlas.labigis.rs.br, eu posso estabelecer a conexão num sistema de gerenciador de banco de dados que está remoto, né, que está na rede, está na nuvem. Mas não é o caso. Você diz qual é o banco, a porta costuma ser essa padrão, que é a porta de comunicação pela rede, o padrão do Postgres é essa daqui. Você diz qual é o banco e dá o login e a senha, ou então, quando não é autenticado, você faz a devida configuração para ter as credenciais de acesso. Tá? Já fiz isso tudo, já está configurado aqui, ele já lista o conteúdo para mim. Observe que a view ele vê como uma possível camada. A view aqui, ó, eu tenho como tabela a amostra e rios, e a view é a app, ele vê como uma possível camada. O que é uma visão? É uma derivação principalmente das informações que estão nas tabelas. Então a view é uma versão, são dados derivados que podem ser a partir de outras views também, mas principalmente de tabelas. É o que vai acontecer com a app aqui. Então, eu vou adicionar os rios. Eu botei esse base map aqui só para ficar como referência aqui do Google, né? Adicionei aqui as três. E vou começar então com o rio. Vou pegar, deixa eu ver a largura desse riozinho menor aqui, quanto é mais ou menos. Mais ou menos, né? Uns 20 e pouco. Está feito de exemplo aqui, não precisamos nos ater. Menos de 30, né? Então, menos de 30, app menos de 30, metros de largura entre margens, 50 metros, né? Não é isso? Largura menos que 30 é igual a 50, não é isso? Se eu me lembro bem. Eu fiz uma outra configuração aqui também. Esse usuário que eu estou utilizando para acessar o banco, ele só pode criar feição. Ele não pode atualizar e nem apagar. Eu fiz isso como um exemplo assim, do controle de acesso. Você pode fazer essa configuração. O fulano só adiciona, o ciclano só atualiza, o beltrano faz tudo. Né? Então você pode dar esses perfis de acesso para cada tabela, ou para cada camada aqui, já que eu estou vendo dentro do GIS, tá? Ou mesmo para o banco de dados como um todo. Então eu vou criar aqui, cadê? Vou pegar aqui o rio, vou entrar em edição, tá? E vou criar uma feição nova. Não vou em grandes detalhes não, vai ser só um exemplo. Vou fazer um pedacinho do rio aqui, ó. Um pouco grosseiro.
Só para ilustrar. Quando acabar a vetorização, aperta o botão direito do mouse, tá? E criou aqui. E para mostrar, na tabela de atributo, vou mostrar aqui, ó, a tabela de atributo, vou abrir pequenininho aqui, ó, tabela de atributo, abrir tabela de atributo. Eu tenho a largura da margem, se eu me lembro bem, 30 metros é 50. Então vou botar 50 aqui, tá? E vou salvar. Posso salvar aqui a inclusão do novo. Eu posso salvar aqui em cima. Que ele está com um bugzinho que fica desabilitado. Eu tenho que clicar fora e voltar. Não sei se vocês viram. Ele estava desabilitado, mas eu clico fora e volto, ele aparece. Bugzinhos do QGIS. Salvo. Aconteceu nada. O que era para acontecer? Na verdade aconteceu. Só que essa mecânica do PostGIS e o QGIS é que traz um detalhe aqui. Eu salvei. Quando eu salvei, ele criou um buffer de 50 metros, que foi o valor que eu botei na coluna. Eu tenho aqui a coluna, largura de margem. Ele utilizou esse raio daqui para o buffer, a partir dessa geometria. Então ele cria o buffer e subtrai a parte do rio em si. Caso contrário, ele vai fazer um buffer mais ou menos assim. Antes de mostrar o buffer, vai fazer um buffer mais ou menos assim, né? E a parte onde está o rio vai sobrepor. Ou seja, vai preencher essa área aqui também. Só que da maneira que eu fiz, ele tira essa área, então fica um buraco. Toda vez que eu edito a tabela de rio, ele faz isso automaticamente. Mas por que eu não estou vendo se a app está aqui? Aí é uma questão do QGIS. O QGIS não percebeu que essa feição está lá. Não percebeu ainda. Só eu mudar a visualização aqui um pouquinho, fazer um pan, mudar um zoom, qualquer coisa, que ele vai atualizar. E já vai mostrar o buffer. E dá para ver, ó, que tem um buraco ali no meio dele, ó. Ok? Esse é um exemplo de dado derivado que dá para gerar a partir das geometrias que você mexe. Vou fazer aqui o rio grandão. Tem quanto aqui? Mais ou menos o quê? Uns 100 metros, mais ou menos? Aproximadamente. Não, mais do que 100. Mais do que 100 metros é quanto? Largura entre a margem. Eu esqueci. 100 entre a margem é quanto? É 300? Alguém lembra, não? Vou deixar aqui a app invisível. Vou fazer um pedaço aqui, ó. Grosseiro, tá? Não estou muito preocupado em detalhe, não. Só um exemplo. Fiz um pedaço aqui, tá vendo? Fiz um pedaço. Vou na tabela de atributo. E vou colocar aqui o tamanho, a largura, que se eu me lembro bem é 300. Até que eu salve, clique aqui em salvar, tá? O PostGIS não está ciente dessa nova geometria. Ele não está ciente. Existe só no QGIS. O QGIS não fez uma transação em SQL, ainda não fez, com o PostGIS, para dizer, inclui agora essa geometria nova. Como o PostGIS não sabe que essa geometria existe, ele não gerou a app para ele ainda. Só quando eu salvo, que aí o QGIS cria uma transação, manda essa transação em SQL, em linguagem SQL, para o PostGIS, e o PostGIS então computa, salva
e gera a app. Vou salvar aqui, ó. Salvei. Eu dei o save, já mandou. Só que eu tenho que atualizar, vendo? Ele não atualizou ainda. Eu tenho que atualizar a visão, pode ser um pan aqui, qualquer coisa para ele. E eu não só fiz o buffer de cada feição, como eu dissolvi e subtraí os rios. Tá vendo? Um exemplo de dado derivado. Esse recurso eu vejo pouquíssimas pessoas usarem. Geralmente as pessoas depositam os dados lá no banco, o shapefile no banco, e usam. Tem muito recurso que pode ser utilizado. Vou dar um outro exemplo aqui. Amostra solo. Deixa eu sair da edição desse daqui. Amostra solo. Qual é a regra? Se eu crio um ponto dentro da app, vou criar aqui, ó. Criar só uns pontos doidos aqui. Se eu crio um ponto dentro da app, criar aqui alguns, ó. Só de teste, tá vendo? E salvar. Observe que ele está desabilitado, mas é um bugzinho. Você sai e volta, ele deixa salvar. E salvar, ele aceita. Aí eu venho aqui e crio um ponto fora. Ok, tô cancelando. Tá vendo o ponto fora? Posso tirar aqui a base, aqui, o satélite da base aqui. Vou salvar. E dá um erro. Mostrar mais. Olha lá. Eu, PostGIS, adicionar feição. Erro, a amostra tem que estar dentro da app. Fui eu que botei esse aviso lá. Ele não deixa que o erro entre. Você pode fazer isso para atributo. Ele não pode botar um número negativo, por exemplo. Tá? Você consegue fazer isso para várias formas. Esse é só um exemplo onde eu utilizei uma regra espacial. Tá? Eu não consigo salvar esse ponto lá. Então tem essa restrição. Eu posso criar essas restrições para manter a base íntegra. Eu posso gerar esses dados derivados, seja com componente espacial ou não. Tá? Por exemplo, uma situação comum também. Uma situação comum. Você tem o banco de dados todos e um certo conjunto de datum e projeção, um certo par de datum e projeção. Tá? E aí tem uma certa aplicação, você tem várias aplicações que consomem aquele dado. Tem uma que quer que a aplicação precisa que seja em outro sistema. E aí você vai pegar o quê? Você vai pegar a base toda e vai duplicar as tabelas? Não. Você pode criar dados derivados, que nem eu fiz para o buffer, você faz transformando o sistema de coordenada das tabelas. Então, sem duplicar o dado, sem de fato duplicar, você consegue consumir aquelas geometrias em dois sistemas de coordenada. É a mesma ideia do buffer, só que ao invés de fazer essas operações aqui, você faz uma transformação. E deixa eu mostrar outra coisa aqui também. Por exemplo, se eu venho aqui em Rio, se eu seleciono o Rio, na verdade, seleciono o Rio, ele não deixa apagar. Porque eu não tenho autorização para fazer isso. A conta que eu estou usando só inclui. Você poderia fazer que não edita nada, só lê. Né? Você pode até fazer assim, ele só inclui, mas não lê depois. Mas isso não costuma ter muita aplicação prática. Você até poderia, mas assim, ele só edita, não pode incluir, não pode excluir, só pode editar. Só pode editar atributo, não pode editar geometria. Você configura esses acessos. Tá? Você leva o gerenciamento da base de dados de um novo nível. Eleva em um novo nível.
né? Uma série de recursos, não apenas de otimização. Eu nem falei aqui de otimização. Ah, porque vai ser mais rápido. Esses dados aqui são pouquinhos, são leves. Fiz só uma bancada de teste aqui, né? Uma bancadinha de teste. Tá? Isso também, você também ganha em otimização, muita gente acessando ao mesmo tempo, pessoas editando ao mesmo tempo também. Editando ao mesmo tempo também pode. Em arquivo isso já fica bem mais complicado. Então, você habilita uma série de recursos que podem ser utilizados aí. Só que, é claro, você tem que saber lançar a mão deles, né? Você tem que saber configurá-los. Vou mostrar aqui. Mesmo que eu aperte o del, só para fechar aqui, ó, mesmo que eu aperte o del, ele não deixa. Ó. O aviso está até um pouco tosco aqui. Diz que o provedor não suporta. Não, eu configurei para isso. Tá? Que mais? Então, assim, mostrar aqui. Como é que você criou, por exemplo, essa view da app? Vou mostrar aqui a vocês como é que é a view da app. Tudo é SQL. Então, daqui, ó. Esse é o SQL que criou a view. É complicadinho. Eu fiz várias operações ali. Não é um SQL simples. Tá? Não disse que é muito fácil fazer, é só dar uns cliques. Eu nunca disse isso. Eu não disse que ia ser fácil. Eu disse que é importante. Né? Então, que justifica em muitos projetos você lançar a mão desses recursos aqui. E também tem, assim, tem uma lógica própria, não é nada de outro mundo. Né? Tá? Mas eu uso aqui a função da a diferença, aqui seria equivalente ao dissolve, né? A união do sig, fiz aqui o buffer, usando como raio a largura da margem, enfim. Então você lança a mão existem algumas aplicações que fazem em interface gráfica. Então quer dizer que para criar uma tabela, eu vou ter que saber SQL aqui, como é que eu criei a tabela do amostra solo, por exemplo. Tá aqui, amostra solo, essa parte aqui é a principal. Tá? Então vou precisar saber isso? Não, tem muita aplicação que oferece a interface gráfica. Assim como quando eu criei as geometrias lá no QGIS, o próprio software, gerou os SQLs e mandou para o Postgre. Eu também tenho, por exemplo, no PG Admin, a possibilidade aqui de uma interface gráfica. Para dar um nome à tabela, aí eu vou criando os atributos. E você não tem que meter a mão no SQL em si. Né? Mas você sabe que no final, lá no final, eu vou criar aqui alguns aqui, por exemplo. No final, o que ele faz? No SQL, ele está montando o SQL aqui. Na última aba, ele dá o SQL da configuração na tela que você fez. A transação da aplicação com SGDB é sempre SQL. Essa aqui é uma aplicação que tem uma especialidade, que é gerir banco de dados do Postgre. E essa aqui é uma outra. Essa aqui é a outra. Tem duas aplicações acessando o banco ali ao mesmo tempo. Né? Você pode ter várias. Na mesma máquina, em máquinas diferentes. Tá? Yara, sim, essas regras eu botei no banco. Essas regras da ADD, os dados derivados eu já mostrei que é navio, né? Agora, os dados, a amostra que não pode ficar fora da app, aí já é trigger, já é aqui, ó. É um trigger aqui, eu criei, ó, check change, eu dei o nome, check change amostra. Aí você tem que escrever um código também baseado em SQL para fazer funcionar.
Tá? Ok? Bem, aqui ó, dá para ver. Eu seleciono quantas vezes, em quantas apps, a geometria nova que está sendo inserida, que é a de amostra, tá? Esse new geon é a nova amostra que está sendo inserida. Então a geometria dela, quantas apps ela intercepta? Se é zero, se a, a quantidade de interseção é zero, então eu dou o erro. Essa mensagem que está aqui é a mensagem que apareceu lá no PostGIS. Né? Se não, eu deixo passar e termino. Ou seja, ele computa no banco, ele deixa inserir. Tá? Enfim, tem toda uma lógica aqui que no tempo que nós temos não dá para exaurir. Né? E antes de irmos para a parte do bate-papo, já temos algumas perguntas no chat. Eu só queria fazer um apontamento que nós vamos ter agora, daqui a algumas semanas, daqui a 2 semanas, um curso. A gente vai mandar esse link por e-mail, onde eu ensino isso tudo. Isso tudo aqui, ó, só para provar a vocês aqui, ó, cadê? Aqui, linguagem SQL. Como é que cria view como ler no QGIS, ó, function, triggers, índice espacial, dados matriciais. Então, esses recursos todos que nós vimos aqui e outros tantos vão ser vistos também nesse curso. Tá? Então, esse curso vai ser à distância síncrono, que é a distância ao vivo, utilizando essa mesma plataforma que estamos utilizando agora, tá? Nesse mesmo tipo de interação. Onde, enfim, no site você pode encontrar os detalhes sobre inscrições, agenda, data, etc. Eu vou botar no chat para todo mundo, aparecer a todo mundo aí, mas também enviaremos por e-mail amanhã, no máximo segunda-feira, junto com a gravação desse webinar. Tá? Caio, boa pergunta. Caio Gasparini. Como inserir um raster no PostGIS? Tanto raster como vetor, tá? Você tem, no mínimo, a própria ferramenta que o PostGIS te traz. Quando você instala o PostGIS junto ao teu PostGrid, ele traz algumas ferramentas para você importar dados vetoriais e matriciais. Você pode utilizar elas, que já vem já no básico, então esse é o mínimo. Isso que já vem na própria solução. Ou você utiliza outros softwares. E aí você tem alguns. Para dado vetorial, você tem um monte. Eu posso fazer, por exemplo, aqui dentro do PostGIS mesmo, acabou que eu não mostrei, posso ver aqui no DBManage, o acesso ao PostGIS já tá configurado ali, tá pedindo login assim de novo. Acessei. Eu quero importar, eu quero exportar. Você tem que exportar para arquivo, a acentuação está tosca aqui, mas enfim, isso é da tradução do QGIS. Eu posso exportar, eu posso importar. Tá? Vou importar um camarada aqui, sei lá, pegar um cara que está aqui nos dados aqui. Tá, no C2 pontos eu tenho umas coisas. Tem alguns dados aqui. Esse foi um curso que eu dei para psicologia social. Me alegra ver mais pessoas utilizando. Não tem pronto aqui. Eu queria importar os homicídios do estado do Rio de Janeiro, que é bonito de ver, mas o dado não está pronto aqui. Tá, então deixa eu pegar outro aqui. Vamos pegar o quê?
filtrar aqui pro Shapefile, que é arquivo paredão. Tá aqui, tá. Formato. Tá na minha cara, eu não tô vendo. Cadê? Shape, arquivo. Em português ele troca a ordem. Ah, tá em ordem alfabética, né? Cadê? Limite. Vou pegar os municípios aqui. Pá. Eu vou dar aqui o nome interno. Municípios. Do OK. Aí tem aqui as opções derivadas, mas enfim, são básicos. Do arquivo, dou o nome da tabela dentro do banco e dou OK no importa. Então você tem essas ferramentas. Quando você instala. Pronto, já foi. Quando você instala o PostGIS, ele também vem, tá? Só que as ferramentas do PostGIS têm um problema sério, tanto para vetor como para raster. Aquele aqui, ó. Ela tá dentro do banco. Estou pré-visualizando já dentro do banco. Ele tem um problema. As ferramentas que vem no PostGIS. É terminal de comando. Tem que abrir o prompt de comando e ser feliz. Não é amistoso para muitos públicos, né? Ok? E aí você perguntou especificamente do raster. E esse é o ponto. É impressionante como você tem ferramenta para vetor, mas falta ferramenta para raster. Eu não achei uma ainda decente. Pode ser que exista, eu não conheça. Mas eu não achei. Tem algumas, mas são muito limitadas, são muito tosquinhas, assim. Não são boas. E aí você vai ter que usar o terminal que tem um trabalho aí. Você vai ter que chegar, converter para depois importar. E aí você tem que conhecer a estrutura do raster, porque ele vai dividir o raster em bloquinho, em tile. Tem toda uma questão envolvida aí. Se quiser, eu posso até passar o material depois, um exemplo como é que importa. No curso a gente faz importações, eu posso pegar um dos exemplos e passar para você. A Vanessa fez a pergunta assim: é possível usar o PostGIS para ser alimentado por usuários externos? Por exemplo, um cadastro de pontos a serem enviados a esses usuários? Sim, é possível, Vanessa. Nesse exemplo que eu fiz aqui, eu estou acessando a minha própria máquina, como eu demonstrei. Mas essa máquina poderia estar em qualquer lugar. Tá? Então, a aplicação e o SGDB não precisam estar no mesmo computador. Tá vendo esse esqueminha aqui, né? A aplicação pode estar numa máquina lá na China e o banco de dados está no Uruguai. Tá? Não há nenhuma limitação quanto a isso. E aí você diz assim, você quer enviar dados para eles ou você quer que eles introduzam dados novos no banco. Aí isso é política, como é que você vai gerenciar esse procedimento, esse processo. Né? Aí você vai configurar os acessos devidamente, né? Para que isso possa acontecer de forma segura e assim vai. Yara, triggers ou gatilhos são procedimentos disparados em reação às transações. Então, por exemplo, a aplicação envia uma transação de inserção para inserir uma nova feição numa tabela no banco de dados. E aí eu configurei um gatilho para que toda vez que uma inserção nova aconteça, você faz uma checagem antes. Que no exemplo que eu dei, a checagem se a amostra está dentro de uma app. Se tiver, ele deixa passar. Se não tiver, o trigger avisa para o SGDB, deu ruim. Não deixa inserir. Aí não insere. Tá?
que mais perguntas nós temos aqui? Estou dando uma olhada aqui. O Vladimir Rocha ele perguntou qual é a vantagem do PostGIS em relação ao Oracle espacial. Vladimir, é difícil falar sem ser muito específico em um aspecto ou outro de cada solução. Tá? Hoje, as duas soluções são muito equiparáveis. Os recursos que ambas possuem, né, são equivalentes, são tão bons quanto as uma e outras. Quando você fala de Oracle com PostgreSQL, aí muda. Oracle com PostgreSQL, Oracle tem umas coisas que são melhores e PostgreSQL tem umas coisas que são melhores também. Mas especificamente na parte gel, digamos assim, é difícil você fazer uma diferenciação hoje em dia entre os dois. Os dois são bem completos, são bem robustos, são ótimas soluções, mas claro que no detalhe, no miúdo, ali muda. Por exemplo, a maneira de tratar raster. A maneira de tratar raster no Oracle espacial é diferente da do PostGIS. Não dá para dizer que uma é melhor do que outra, mas com certeza uma tem mais vantagens, uma tem algumas vantagens e outras têm outras vantagens. Tá? Caio, até compartilhando aqui. André, eu só discordo que Raster 2 PGSQL é simples. Como é que você botou? Mas eu estou compartilhando o comentário do André com todo mundo aí. Porque você tem que conhecer a estrutura. Né? Assim, é simples para quem sabe usar. Mas para quem está sendo apresentado, você tem que ter vários pré-requisitos atendidos de conhecimento para poder utilizar bem o Raster 2 PGSQL. Caio, a tua consideração é importante. A última que você fez agora, você fez mais uma depois que eu te dei a resposta anterior, a última resposta. A questão de você transformar o raster em tabela. Aí que tá. Raster não é aderente a formato tabular. Não adianta. Computacionalmente falando, é fácil de sustentar que dado matricial em representação tabular não rola. Não é aderente. Você pode até pensar, mas é parecido, uma tabela, você tem as células, na matriz você também tem as células, mas as coincidências param por aí. Quando você desce no ponto de vista mais computacional, isso não sustenta. Na verdade, é mais crítico do que isso. Dado matricial não é aderente a paradigma relacional. Como eu disse, a maioria dos bancos de dados hoje o são. E aí o dado matricial ele fica meio que marginal. Ele é aceito por esses bancos, como a Oracle Espacial, como o PostGIS, mas você tem tipo um caminho marginal dentro do banco de dados para o raster entrar. Você precisa de uma solução alternativa, assim, uma solução enquistada dentro da solução principal. Porque, computacionalmente falando, simplesmente não é aderente às duas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. A NASA. Imagina qual é o volume de imagens que a NASA possui. Não apenas da Terra, mas também de todo o resto do espaço. Só o Hubble deve ter, sei lá, quantos peta ou outra unidade enorme de bytes aí. Né? E a NASA viu, banco de dados relacional não vai rolar para mim. Não serve, raster não entra. Entra meio envesado, é meio enquistado. Não posso ter esses petabytes aí dentro. Não vai rolar. Aí NASA, sendo NASA, criou um banco de dados novo e fundou um novo paradigma de banco de dados, que é um banco de dados orientado a array, a lista. Tá?
Você pode ver, o nome é SciDB. Sai de Sci-Fi. Vou botar aqui no site. SciDB, depois você pode dar uma olhada aí para quem interessar, coloquei no chat. É isso. É uma solução que nasceu na NASA hoje, não é capitaneado por eles, não. Tá? É mais essa necessidade de um banco de dados para guardar dado matricial. Como o paradigma relacional não serve, ela criou um dele. Exatamente, o INPE usa muito. A gente usa aqui no LabGIS também. Ele é muito bom. É um banco de dados especializado em raster, porque esses outros até guardam, até dá para fazer, mas ele bate num teto, porque não é adequado. Já você sai errado de start. Paradigma relacional com dado matricial não rola. Você bate num teto aí. Isabela, a manutenção do banco de dados que eu mencionei, tá? Que eu mencionei, ela tem alguns aspectos, mas é assim, você tem que de tempo em tempo dar uma faxina no banco de dados. Isso, faxina entre aspas, é uma metáfora, tá? Ok? Senão, as estruturas de otimização, principalmente elas vão deteriorando. E as estruturas que serviriam a princípio para ler o dado mais rápido, para processar o dado mais rápido, inverte. E ela passa a jogar contra. Você passa a ler e acessar o dado de maneira mais lenta. Se você não fizer a manutenção nessas estruturas. A periodicidade para você fazer essas manutenções depende principalmente da frequência de alteração do banco de dados. Porque o que deteriora essas estruturas de otimização, principalmente os índices espaciais, é a frequência de alteração. Você criar a geometria, apagar a geometria e ditar a geometria. Se você tem um banco de dados onde as pessoas só leem os dados, você não precisa se preocupar. Agora, se você tem alteração daqueles dados ao longo do tempo, quanto mais frequente é essa alteração, menor tem que ser essa periodicidade. E não tem uma fórmula assim, se é tantas alterações a cada. É tipo assim, você tem que revisar a vela do carro depois de 10 mil quilômetros rodados. Não tem esse número. Tá? Até porque é um processo relativamente simples. Você pode fazer a configuração para que ele rode automaticamente no fim de semana, ou de uma madrugada todo dia. Ele faz, assim. A não ser que o banco de dados seja muito grande, não demora mais do que alguns punhados de minuto essa manutenção que você pode pré-agendar. Tá? Então, uma coisa que você faz assim de tempo em tempo, mas não tem um número fechado. Tá? André, sobre o uso, o raster há duas dimensões. Uma é a representação em uma ferramenta como o R. Você usa lá o R, ou até um SIG qualquer, é a maneira que ele representa ali dentro. Tá? Mas quando você pensa no armazenamento, na recuperação do dado, né, coisas mais típicas de banco, aí você tem que se preocupar com algumas outras coisas. A maneira que você armazena é uma das principais. E como você vai estruturar o dado para criar os tais índices, para você ler os dados mais rápido. Né? E a natureza do dado vetorial é divergente do dado matricial. Então, essas estruturas de otimização, principalmente os índices espaciais, quando o que você usa para matriz, você não consegue usar para a vetor, ou não é tão interessante usar para a vetor e vice-versa. Quem interessar possa, as duas principais estruturas de indexação espacial são essas daqui, a Quadtree e a Arctree, ou R-Tree. Tá?
Essas são as duas principais. A Quadtree é mais utilizada para matricial, tá? E a Arctree para vetor, ok? E você tem várias derivações a partir delas. Isso para quem interessa a posse, tá? Ok? Temos mais perguntas? Acho que eu exauri. Bem, enquanto alguma eventual última pergunta é manifestada por vocês, só ressaltar que a apresentação será disponibilizada junto com o vídeo e a estrutura do banco de dados que você quiser criar e repetir e destrinchar as configurações que eu fiz. Tá? O nosso encontro teve como objetivo assim, dar essa provocação de um uso de banco de dados que mesmo aquelas pessoas que responderam no início, eu já uso, talvez não tivesse ciente que é possível. São recursos aí que estão à mão, tá? E que sim, tem uma serventia grande, leva o gerenciamento, a governança dos dados a um nível mais alto, tá? E deixo como convite aí para que vocês acessem o nosso site. Eu falei do curso aqui especificamente, mas há uma série de outras iniciativas, tem fontes de dados, tem vídeos dos nossos webinars anteriores, são mais de 100 vídeos no nosso canal no YouTube, tem notícia, tem os artigos acadêmicos que nós produzimos, eu tenho artigos sobre essa parte de banco de dados, até um capítulo de livro, isso está tudo lá no nosso site. Esse material está disponível. Nosso site é bem grandinho, é bem vasto e convido a todos que não conhecem a dar uma olhada lá. Né? Tem. Esqueci de alguma coisa? Cursos, vídeos, tem a parte dos projetos, tem alguns apps. Sim, a gente desenvolve alguns software livres também, é uma das linhas de pesquisa que eu faço. A gente pesquisa um algoritmo novo, a gente faz uma prova de conceito e a gente bota como um software livre no nosso site. Tá tudo lá para quem tiver aí interesse. Também fico à disposição, deixo o meu contato aqui no final, o meu e-mail, tá? Meu e-mail. E vamos à última pergunta aqui. Temos mais uma. Tem mais duas. O Nélio perguntou se consegue importar um GeoDatabase para o PostGIS. Assim, o GeoDatabase é o da Esri, né? Eu creio que quando você disse GeoDatabase é um feito na plataforma Esri. Se você tiver uma aplicação que consegue fazer transações que conversem tanto com ArcSDE como com PostGIS, sim. Né? Você precisa de uma aplicação que converte com os dois. O ArcMap é um deles, por exemplo. Tá? O Jonathan perguntou se pode se atrelar um BD, um dado sem Sentinel e Landsat no PostgreSQL? Jonathan, aí você está pensando assim, você não está pensando só em armazenar imagens sem Sentinel ou Landsat. Você está pensando também em criar um mecanismo de busca, pelo que eu entendi aqui do teu texto. E aí você já está pensando na aplicação que vai utilizar o banco, entendeu? Não é só uma questão de você armazenar, estruturar e manter a base íntegra, mas você dá recursos para consumir esses dados que começa a passar para a fronteira de uma aplicação que vai ser conjugada com o banco, né, para fornecer esse recurso. Sim, você pode armazenar dados do Sentinel e do Landsat no PostGIS,
assim como qualquer outro raster, né? Mas aí para criar um mecanismo de busca, etc., se você importar, eu tenho um acervo de 2 anos de Landsat do Brasil, tá? 2 anos de Landsat do Brasil. Aí, poxa, são um petabyte lá. Você guarda isso no PostGIS. O PostGIS já começa a te dar uma limitação, porque dado matricial em banco de dados relacional é um pouco enviesado, mas até dá. Se você fizer bem, até dá. Tá? E aí você teria que ter uma aplicação, um site, por exemplo, onde a pessoa faria busca e o site buscaria no banco e traria os resultados, enfim, tem essa dimensão da aplicação consumindo aqueles dados para fornecer um recurso para o usuário. Tá? Bem, senhores, é um mundo novo. Espero que eu tenha provocado e que vocês tenham entrado com mais perguntas do que saíram, porque esse é o meu papel mesmo. Né? Eu respondo algumas, mas abro novas frentes. E fica o nosso contato, o convite ao nosso contato. Para quem não conhece o nosso trabalho, o nosso site tem vários conteúdos lá. Estamos à disposição. Como o nosso tempo já está avançado, a gente pode encerrar por aqui. Agradeço os feedbacks positivos aí que vocês deram via chat. A gente vai se falando. Boa noite, obrigado, com a licença de todos. Encerramos a nossa sessão.